Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alto de Souza. Mais uma vez nós estamos juntos para fazer o nosso Evangelho no Lar. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos então colocar água na mesa, vamos chamar nossa família para se reunir em torno do Evangelho, ou você que faz o Evangelho sozinho, já vai buscando o seu local, o seu cantinho onde você possa ficar em sintonia com a espiritualidade, com o teu mentor, né? Tirar esse momento para refletir sobre os ensinamentos do Cristo, colocar a água aí junto de você para que ela seja fluidificada, tá? Vamos fazer então a nossa prece? Mestre amigo Jesus, aqui estamos nós mais uma vez reunidos para que possamos novamente estudar um pouquinho dos teus ensinamentos através do teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, nas nossas dificuldades íntimas. Nos auxilia a cada dia para que possamos praticar os teus ensinamentos, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos ajudar esse planeta a se tornar um lugar melhor para se viver. Pedimos desculpas pela nossa pequenez, pelas nossas imensas dificuldades, mas sabemos, Senhor, que nunca desiste de nós, que sempre nos ampara. Por isso, Senhor, munidos em Tua força, em Teu amparo de amor, nos protege nessa noite e a todos que se reúnem em Teu nome, em nosso país e em nosso planeta, para que, apesar das nossas dificuldades, possamos a cada dia oferecer o melhor que há em nós, mesmo que seja muito pouco. Obrigada pela misericórdia de mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, como a gente falou, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo ele tem uma característica especial. Esse é o capítulo mais longo do Evangelho. E é o que mais tem mensagens e instrução dos Espíritos. Esse capítulo ele é muito especial porque até então a gente vem estudando desde o capítulo 1 e que a gente veio conhecendo a proposta do Cristo quando ele veio ao planeta. Ele veio nos mostrando, né, a questão de que ele não veio destruir a lei antiga de Moisés, que ele veio praticar, que ele veio somar, que ele veio colocar em prática essa lei, resumindo os mandamentos num único que engloba toda a nossa conduta que nós devemos ter no planeta, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, que é todo o princípio básico da fraternidade, do mandamento maior da lei que deve reger o planeta e o universo. Ele veio também ensinando a questão da evolução do espírito, da evolução dos planetas, da pluralidade dos mundos, da necessidade da encarnação. Então ele veio nos mostrando como que funciona todo o nosso esquema de seres em evolução no planeta, né? As formas que nós evoluímos. E nesse capítulo ele vai entrar já abordando como que nós devemos nos conduzir relacionados às nossas dificuldades do dia a dia. A partir do capítulo 5, ele já começa a abordar o comportamento que nós devemos ter diante das aflições. Porque até então a gente vem aprendendo e estudando no Evangelho, né, o local onde nós habitamos, o estágio que nós estamos evolutivo, que ainda somos seres atrasados, que temos ainda comportamentos egoístas, né, e que nós precisamos entender esse mandamento maior, precisamos buscar nos modificarmos para encontrarmos essa fraternidade que nós queremos que exista no planeta, né, as pessoas para conosco e, óbvio, nós com as outras pessoas, que haja essa interação. E ele nos mostra que nós somos viajantes do universo, que podemos morar em diversos planetas, em diversos locais, né? Que nós não temos apenas uma única vida, que nós já vivemos outras vidas e viveremos outras tantas, e que atualmente nós habitamos um planeta de sofrimento.
né? Nós somos seres aflitos, nós vivemos num planeta onde a aflição, ela impera, né? Todos nós temos momentos de aflição que, na verdade, são a maioria, né, da nossa vida, dos nossos dias. Os momentos de felicidade, geralmente, eles são poucos. Na grande maioria do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso decorrer da nossa existência, são momentos de preocupação, de aflição, em que nós vivemos sempre aflitos, às voltas com muitas dificuldades, sejam elas emocionais, sejam físicas, sejam financeiras, materiais, espirituais, sejam o que for, a gente sempre está aflito, preocupado com alguma coisa, em maior ou menor grau. E todos nós, em determinadas épocas da vida, teremos grandes sofrimentos, grandes aflições. Então, a partir desse capítulo 5, de todos os outros, Jesus já começa a nos ensinar como que nós devemos nos comportar, para que nós possamos deixar de sofrer, para que nós possamos encontrar essa felicidade que nós buscamos e que está no futuro. Porque nós devemos começar a modificar as nossas atitudes. Se até hoje a gente vem sofrendo, que são consequências das nossas atitudes, das nossas más escolhas do passado, a partir desse capítulo ele começa a nos ensinar. Por isso que eu gosto de dizer que o Evangelho de Jesus é o maior manual de conduta moral, né, que já foi trazido para esse planeta, com a misericórdia divina, que nos ensina, né, como nós devemos nos comportar. O Evangelho ele tem receita para todas as nossas aflições. Ele nos ensina como que nós devemos nos comportar para que a gente possa encontrar essa paz, essa felicidade, compreender realmente os mecanismos da vida, né? Então, a partir desse capítulo, ele começa falando por que nós somos bem-aventurados os aflitos e por que nós devemos enfrentar as nossas dificuldades com resignação, com sabedoria, né? Porque justamente em pagar essas dívidas do passado, que nós mesmos fizemos, é que está a nossa libertação, que está a nossa felicidade do futuro. Então nós vamos começar a ler um pedacinho do Evangelho e a instrução dos Espíritos, porque esse capítulo, além de ser o maior, é o que tem mais instrução dos Espíritos, né? São 13 instruções que os Espíritos vieram trazer sobre essa mensagem, né, de bem-aventurados os aflitos. Então vamos ler um pedacinho, instrução dos Espíritos sobre o bem e o mal sofrer. Então essa é uma mensagem do Espírito de Lacordaire, em Le Havre, na França, em 1863. É sobre o bem e o mal sofrer, é uma instrução, e diz assim: quando Cristo enunciou, bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, seja ocupando tronos, seja vivendo na extrema miséria. Mas, infelizmente, poucos sabem sofrer. Raros compreendem que só as provas adequadamente suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta, e Deus vos recusa consolações quando não tiverdes coragem. A prece é um sustento para a alma. Porém, não é o bastante necessário. É que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Com frequência, vos foi esclarecido que ele não põe fardo pesado sobre ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Mais sublime será a recompensa do que pungente a aflição. Porém, é necessário merecer essa recompensa. É por isso que a vida é repleta de tribulações. O militar, aí ele dá um exemplo aqui, né? O militar que não é enviado ao combate fica descontente, porque o repouso do acampamento nenhuma promoção lhe proporciona.
Sede, pois, como um militar, e não cobiceis um descanso que vos debilitaria o corpo e embotaria a alma. Alegrai-vos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas os amargores da vida, nos quais é necessário, por vezes, mais coragem do que em um combate sangrento. Pois aquele que permanece inabalável diante do inimigo poderá se curvar sob a pressão de um sofrimento moral. Nenhuma recompensa obtém a pessoa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros do mérito e uma situação gloriosa. Quando vos acontecer um motivo de dor ou contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. Quando conseguirdes dominar os furores da impaciência, da cólera ou do desespero, afirmai a vós mesmos com justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode ser, então, traduzido assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois receberão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o labor virá o repouso. Então é de Lacordaire, em Le Havre, acho que é assim que fala, né, francês, 1863. Então nós vamos agora refletir um pouquinho sobre algumas frases dessa mensagem de Lacordaire, de mais 2 espíritos, que nós vamos ver através dos slides, onde a gente pega aquelas frases de maior importância, né, para que a gente possa refletir um pouquinho, tá certo? Então vamos para os nossos slides. Então nós estamos vendo, né, sobre o bem e o mal sofrer, que nós vamos refletir um pouquinho, sobre a perda de pessoas amadas ou de mortes prematuras, e sobre os tormentos voluntários, que são aqueles que na grande maioria das vezes somos nós mesmos que buscamos. Nós já vimos em evangelhos anteriores, né, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, vocês procurem na playlist, eu acho que deve ser uma ou dois evangelhos antes, que está nessa mesma playlist aqui, que a grande maioria das aflições somos nós que buscamos. Grande maioria nós, que todas, né? Todas diante do nosso comportamento. Nós temos aflições que são relacionadas ao passado, do nosso comportamento do passado, e nós temos aflições que nós mesmos trazemos para o nosso presente, conforme é o nosso comportamento, né? Nós somos rebeldes perante as leis que regem o planeta, que regem a cidade, a comunidade, que regem até as boas relações, né, de fraternidade e respeito ao próximo. Então nós vamos criando aflições para nós, e diante dessas aflições, maiores ou menores que são os nossos erros, elas muitas vezes elas passam dessa vida para uma próxima e ficam pendentes para o nosso resgate. É assim que tem sido na nossa vida, na nossa jornada, né? Nós não queremos seguir o ensinamento maior, não queremos seguir as leis, e a gente vai complicando o nosso destino, né? Cada vez se revoltando mais, e aí acaba vindo o sofrimento. Então, muitas vezes o sofrimento de hoje, todo o sofrimento de hoje, ele está relacionado às nossas más condutas do passado, às nossas más escolhas, onde nós deixamos aflorar com maior intensidade o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa prepotência, aquela questão de nós não queremos ser fraternos, nós não queremos dividir, nós queremos apenas ter mais, nós queremos nos sobrepor aos nossos irmãos, tirar vantagem. É assim que tem sido o nosso comportamento. E ainda é assim o comportamento da humanidade do planeta Terra ainda hoje, né? Em pequenas ou grandes coisas, nós queremos nos dar bem. E nós vamos transgredindo a lei e vamos prejudicando os nossos irmãos, né? E vamos esquecendo da lei da igualdade, porque é aquilo que a gente já falou outras vezes, nós não queremos ser iguais.
nós queremos ser superiores, nós queremos ser melhores. É isso que a gente passa a vida em busca de ser melhor, de ser superior, e que quando a gente desencarna, acabou. Não leva nada dessas conquistas materiais. E muitas vezes nós passamos a vida sem escrever no nosso livro de páginas em branco, porque até hoje nós escrevemos uma coisa. O dia de amanhã, a página do nosso livro, dessa história que nós estamos fazendo nessa encarnação, está em branco. E a gente vai repetir a mesma história do dia de ontem, do dia de anteontem, as mesmas atitudes, né? É até monótono. Nós precisamos fazer algo que cause impacto na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos ser mais fraternos, nos auxiliarmos uns aos outros. É só assim que vai diminuir o nosso sofrimento. Que enquanto nós não entendermos o mandamento maior, né, que é essa lei da igualdade, da fraternidade, nós sempre estaremos causando situações de aflição na nossa vida, seja para essa vida ou para a próxima encarnação. Então nós temos que entender de uma vez por todas que o sofrimento de hoje é relacionado às nossas más escolhas, sejam desta vida ou de vidas passadas. E que nós temos que pagar as nossas dívidas, né? Mas nós também podemos minimizar essas situações, nós podemos escrever uma nova história, nós podemos nos redimir, né, de todos esses erros de comportamento que nós tivemos no passado. Nós sempre teremos novas oportunidades de nos melhorarmos. E a oportunidade é a partir de hoje, né? Como dizia até o próprio Chico Xavier, né, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim, né? E esse fim, ele é infinito, por assim dizer, porque nós viveremos tantas vidas, nós somos imortais. Nós nos reencontraremos com aquelas pessoas que nós achamos que magoamos, né? Aqueles sentimentos que nós temos de tristeza, de mágoa. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, eu faria diferente, né? Eu não teria magoado tal pessoa. Mas tudo nós teremos oportunidade de nos revermos com essas pessoas. Mas enquanto não dá, nesse momento estamos encarnados, a vida está aí para ser vivida com outras tantas possibilidades de crescimento espiritual, né? De amizade, de ajudar o próximo, até que a vida nos coloque no reencontro natural com aquelas pessoas que nós achamos que magoamos e que muitas vezes magoamos mesmo, né? Mas a reencarnação sempre vai nos dar essa oportunidade de retornarmos, de fazermos diferente, de termos as boas escolhas, porque muitas vezes as boas escolhas que nós fazemos é porque nós aprendemos a duras penas através das más escolhas, né? Muitas vezes, para nós aprendermos a fazer o certo, é necessário que a gente faça o errado, porque é assim que a gente observa, né? É assim que a gente cresce, que a gente evolui espiritualmente, é tomando decisões. A grande maioria delas não são acertadas, porque nós ainda, o planeta Terra todo, todos nós, habitantes no planeta Terra, somos alunos ainda rebeldes, estamos numa escola, numa prisão, em que nós precisamos, né, aprender a nos comportarmos melhor, né, diante desse universo fabuloso, diante dessa lei divina universal, que é fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. E é no dia após dia, duras penas, que nós vamos aprendendo isso. Mas o Evangelho, o ensinamento do Cristo, né, da doutrina espírita, vem nos ensinando que é possível melhorar, que é possível transformar o nosso futuro, que é possível ser feliz, sim, com raciocínio, com coerência, né, vendo, né, os benefícios que a gente vai tendo no nosso caminho e ainda resgatando as nossas dívidas do passado, das nossas más escolhas. E esse sofrimento que vem hoje na nossa vida e que foge das nossas mãos, são aqueles que nós não pudemos evitar. Esse nós temos que pagar a dívida com uma resignação, do mesmo jeito que nós falamos já em outros evangelhos e que sempre vamos continuar falando como exemplo, quando nós precisamos, né, e fizemos uma dívida no banco. E aí ficou aquela aflição de você ter que pagar 2, 3 anos, sabe Deus por quanto tempo, que a gente às vezes fez uma dívida, às vezes não tanto por necessidade, mas porque a gente queria ter mais dinheiro para comprar alguma coisa material, seja o que for, né, do nosso interesse, nós nos endividamos. E essas dívidas, como pessoas honestas e justas que nós devemos ser,
nós temos que ir pagando mês a mês até ela terminar, né? Fazendo uma comparação grosseira que a gente faz relacionada à nossa vida. E quando eu sou justo, eu sou honesta, eu vou pagando essas dívidas certinho, com resignação, passando por outras dificuldades, muitas vezes deixando, né, fazendo renúncia de algumas coisas para que eu possa honrar a minha dívida anterior, que foi essa que eu fiz com o banco, não é? Fiz a dívida, eu tenho que pagar. Na nossa vida universal, é a mesma coisa, dessa nossa jornada, né, longa de milênios que a gente vem tendo e de outras jornadas longas que teremos em novas oportunidades por outros milênios afora, na busca da evolução espiritual, é assim também. Né? Só você olhar na nossa história, quantos erros, quem estuda história, quantos erros a gente vem cometendo. Né? Coisas que a gente não acreditava no passado que existia, comportamentos errados com relação à natureza, com as pessoas, falta de ética, e até hoje existe. Né? Mas hoje em dia a humanidade está fazendo algumas leis que nos colocam meio num quadradinho, por assim dizer, e que a gente tem que se adequar a enxergar as pessoas com mais respeito, né? Com mais fraternidade. As próprias leis humanas estão mais humanas hoje em dia do que eram antigamente, há 100, 200, 500, 1000, 2000 anos, certo? Então, quer queira, quer não, nós estamos melhorando. E o Cristo, que é o governador do planeta Terra, é um mestre, é aquele mestre superior que nós temos que admirar e sabemos que ele tem toda essa autonomia para direcionar o planeta, do mesmo jeito que nós admiramos mestres, que nós admiramos algumas pessoas na nossa vida aqui de encarnados, e que nós temos certeza absoluta de que essa pessoa, esse mestre, por exemplo, numa escola em que a gente se inscreve numa escola para aprender determinada matéria, nós sabemos que tem um mestre que ele nos ensina aquilo que ele já sabe por experiência, que é o melhor caminho para a gente seguir, a melhor matéria. O Cristo está num nível tão evoluído, né, que ele já é responsável por toda a população do planeta, e não é só do nosso planeta, de todo o sistema solar e da galáxia, mas nós não vamos chegar ainda nesse estudo, nós vamos ficar só por aqui. Ele é o mestre do planeta Terra, de uma ascensão e uma hierarquia altíssima, que ele sabe, por experiência própria e por ter galgado tanto conhecimento, do que é melhor para a felicidade do planeta. E nós ainda continuamos sendo aquele aluno rebelde, que a gente quer felicidade passando por cima dos outros. E quando a gente passa por cima dos outros, nós transgredimos a lei que é divina e que é universal, aí vem o sofrimento, que é uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Né? Eu não posso prejudicar o meu próximo. Aí quando vem o sofrimento, a gente também não quer pagar. Quer dizer, você passa no vermelho, você atropela alguém, fazendo aquela comparação. Sabe que vai levar a multa e quando leva a multa ou vem a punição, você não quer. Quer dizer, o que a gente quer então? Só se dar bem sair por aí fazendo o quê? Né? Enganando, mentindo, roubando, sendo corrupto, matando. É isso só que a gente quer. E quer ficar numa boa ainda, mas existe lei. O universo tem lei. Do mesmo jeito que nós habitarmos nosso planeta aqui na matéria, existe lei, lei de trânsito, existe as leis humanas, existe tudo para manter a harmonia, disciplina, né? Para manter a igualdade e a fraternidade entre as pessoas, mesmo que as nossas leis humanas sejam ainda muito frágeis, mas a lei divina universal desse ser que rege o universo, essa não falha não. E essa aí não pode ser transgredida e não é castigo. Nós sabemos onde está a lei divina gravada na consciência, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente não para pensar antes de fazer, antes de falar. E a gente sai por aí fazendo coisa errada, magoando as pessoas. Depois, muitas vezes, se arrepende, aí já é tarde. E aí a gente vem com o sofrimento, com a aflição, né? E tantas coisas que fizemos erradas em vidas passadas, e hoje, o sofrimento de hoje, ele é consequência disso. E que nós temos que pagar essa dívida, essas prestações que nós fizemos com tranquilidade, com seriedade, com resignação e principalmente com conhecimento, de saber o porquê que as coisas acontecem, que a doutrina espírita nos explica, que não é só fazer por fazer, existe toda uma causa, né? Toda ação tem uma reação, toda atitude tem uma consequência, tudo tem uma causa de ter acontecido dessa forma, certo? E é estudando um pouco mais, lendo, né, trabalhando no bem, auxiliando o próximo,
tentando modificar a nossa vida, que a gente vai enfrentando essas dificuldades até que um dia nós nos livraremos delas, né? Nós estaremos com a nossa dívida quitada, com a consciência tranquila, com o coração leve e poderemos continuar a nossa jornada fazendo muito mais o bem do que o mal que nós já fizemos, seja nessa ou em outras vidas. Então vamos ver aqui o bem e o mal sofrer. Na mensagem de Lacordaire, né, sobre as palavras do Cristo, ele disse assim: ele falando sobre Jesus, quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. E aí a interpretação dele é a seguinte: ele não se referia a todos os que sofrem, mas aos que sofrem bem. Então a gente viu ali no Evangelho que todo mundo sofre aqui nesse planeta, né? Todos nós, em determinada época da vida, teremos grandes aflições, grandes sofrimentos que nos atormentam. Mas essa paz, essa tranquilidade, essa busca que ele fala aqui de ver o reino dos céus, que seria, na verdade, a nossa evolução como seres espirituais, mais calmos, mais tranquilos, donos de si mesmo, do seu caminhar, essa paz de consciência que nós queremos, essa evolução espiritual, né, para que a gente possa ir compreendendo melhor o sentido da nossa vida, da nossa evolução como espíritos imortais, não é para todo mundo que sofre. Por quê? O sofrimento, nós sabemos que existem pessoas que quanto mais sofrem, mais revoltadas elas são. Elas não conseguem compreender e muito menos aceitar o sofrimento. Elas acham que é injustiça, que com elas não poderia ser. Aí entra o egoísmo de novo, né? Eu faço a coisa errada, mas eu não quero sofrer. E quando vem o sofrimento, não pode ser para mim. Então, uma grande parte da humanidade não entende o sofrimento e quando o sofrimento vem, se revolta e complica muito mais a sua situação. Já está ruim, fica pior. Está sofrendo, piora o seu sofrimento, por falta de conhecimento, por falta de raciocinar, de buscar respostas para esses questionamentos de por que eu sofro tanto, né? E por que eu tenho que ser resignada com esse sofrimento? É só a doutrina espírita que é capaz de explicar. É só as leis, né, superiores e que nos mostram as vidas passadas, a lei da reencarnação, que é capaz de colocar uma lógica no nosso raciocínio e mostrar que não existe o acaso, que Deus não fica lá jogando sofrimento para lá e para cá porque ele não vai com a sua cara ou porque vai com a cara do outro. Não é assim. Tudo é muito sério no universo. Tudo tem uma causa muito séria, que a doutrina espírita vem explicando, que o próprio Cristo há 2000 anos vem explicando e que há quase 200 anos a doutrina espírita vem esclarecendo, através da codificação de Allan Kardec, que reuniu todas essas dúvidas que a humanidade tinha, que os espíritos, em determinada época, já estavam dispostos a trazer as respostas, né, do que acontece nesse mundo espiritual, que ele existe e que nós fazemos parte dele, que nós somos espíritos momentaneamente, né, encarnados, usando um corpo de carne, mas que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que existem leis para serem seguidas e que nada acontece por acaso. Então, nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento, que vem para todos. Ninguém sofre mais do que outro, porque muitas vezes nós falamos, mas eu sofro muito mais que tal pessoa. Não, cada um sofre com aquele seu problema que é íntimo, que é pessoal. Muitas vezes nós vemos pessoas com sofrimentos muito maiores enfrentando de uma forma muito melhor, muito mais superior, com muito mais fortaleza do que nós que temos problemas menores. É por isso que a lei da caridade e de observação dos nossos irmãos, de sair de dentro de você mesmo, para além de estudar, que a gente fala, né, para estudar a doutrina espírita, o exercício da caridade, de olhar o mundo, de olhar os outros irmãos à sua volta. Porque é através disso que você vai ver que não é só você que sofre, que existem sofrimentos muito mais acerbos e de irmãos que estão ali com fé, superando,
sabe? Vivendo o seu dia a dia até que aquela dívida seja resgatada. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus será dos aflitos, né? Nessa questão desse reino dos céus, na verdade, que a gente fala que é figurado, é a questão da paz de espírito, da tranquilidade, da sua evolução espiritual. Não é para todos os que sofrem. Porque quem sofre e se revolta, ele não encontra paz, ele não encontra felicidade, né? Ele se desespera mais ainda. Mas aqueles que já têm fé, que já estão buscando a compreensão do verdadeiro sentido da vida, é para esses que Jesus, né, mostra que haverá a paz, a felicidade, sabe, o progresso espiritual. Haverá para todos, mas para aqueles que ainda se revoltam, a mensagem do Cristo não atinge o coração, não atinge a mente. Então, muitas vezes é necessário que o sofrimento se torne mais acerbo, né? A doutrina espírita, às vezes nós falamos assim, que muitas vezes o ser humano rebelde, que sofre, que rebelde, e quanto mais ele sofre, mais maldade ele faz, muitas vezes ele precisa chegar no fundo do poço. Chega uma hora que ele vai desistir de sofrer, porque ele sofre, ele se revolta, ele sofre, ele se revolta, ele faz mais maldade, ele vai se afundando, né? Aquilo que está ruim vai ficando pior, até que uma hora ele chega no fundo do poço, e a pessoa cansa de sofrer, e ela começa a se questionar, e começa a se perguntar, por que eu sofro tanto? E quando você realmente começa a se perguntar, a se questionar, e você quer buscar as respostas, você encontra. Encontra as respostas na doutrina espírita, que vai fazer com que você enxergue a vida com outros olhos e que retome a sua jornada em busca da felicidade e da reparação dos erros, né? Então, ele não se referia a todos os que sofrem, mas os que já sabem sofrer bem, né? Ele referia-se àqueles que, diante da dor, provam a sua fé, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Essa submissão à vontade de Deus nada mais é do que nós entendermos a lei do mandamento maior. Não é porque Deus nos faz submissos, não, como se nós fôssemos escravos. Não é essa a interpretação. Muito pelo contrário, ele quer que nós entendamos que existe uma lei que rege todo o universo e que é para a felicidade e igualdade de toda a criação, de todos os seus filhos, porque nós somos todos irmãos, seja no planeta Terra ou fora dele. Nas moradas da casa do Pai, que nós já vimos nos evangelhos anteriores, a pluralidade das existências e a vida em tantos e tantos milhões de outros planetas, porque é muita ingenuidade da nossa parte, né? Acharmos que só o planeta Terra é habitado, e é muito mais ingenuidade falar que porque nós não, as nossas máquinas tecnológicas não encontram vida em outro planeta porque não existe vida. Nós temos que entender, em pleno século XXI, né, no uso pleno do nosso raciocínio, de que não é porque a gente não vê que a coisa não existe, certo? Nós estamos envolvidos por tantas ondas magnéticas que fazem no nosso celular nós conversarmos com pessoas distantes de outros planetas, nós enxergamos, conversamos com elas no nosso celular, mas as ondas magnéticas que trazem a imagem e tudo mais que rege o nosso planeta em tecnologia, nós não vemos. Nossos olhos não têm capacidade de ver, certo? Então, não é porque nós não vemos outras coisas, que não vemos os espíritos, por exemplo, que eles não existem. Apenas nós não temos a ferramenta orgânica necessária para que consigamos ver os seres que estão num outro nível vibratório quântico. É assim que funciona. Mas isso não quer dizer que nós não os veremos um dia e que algumas pessoas, né, não têm o dom de ver. Então, essa questão dessa submissão que ele fala aqui, de sofrimento, não é porque Deus quer nos fazer escravos, não. É porque nós temos que entender a lei. Existe lei universal. Existe a lei para reger todos os planetas. Todos os irmãos nossos, né, espíritos que habitam todo esse universo. Nós não podemos transgredir as leis. Então, nós temos que ser submissos a essa lei? Sim. Eu não posso transgredir a lei de trânsito. Eu não posso passar no vermelho, porque é a hora do outro meu irmão. Olha aí a lei da fraternidade, da igualdade, do respeito sendo colocada em prática na nossa vida do dia a dia.
Se está vermelho para mim, porque é direito do outro passar no verde. A gente sempre vai estar falando isso, todo evangelho, vão enjoar de ouvir. Porque é a comparação mais grosseira que a gente faz, mas é a comparação real. Eu preciso deixar o outro passar na hora dele. Eu sei que é errado. Do mesmo jeito que prejudicar o meu irmão, a lei de Deus está gravada na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nas nossas leis humanas, nós também sabemos. Se eu passar no vermelho, eu sei que eu vou estar fazendo errado e que eu vou estar transgredindo uma lei. E que existe a possibilidade de que de eu sofrer um acidente, de eu matar alguém, e de eu receber multa, de eu ser preso, não é conforme é a transgressão, é também o tamanho da punição, da nossa autopunição, porque eu fiz porque eu já sabia, não é castigo, certo? Não é castigo divino. Existe lei para ser seguida e não é para punir você, é para manter a harmonia, a liberdade, a fraternidade, a igualdade e o respeito entre todos. É isso que a gente sempre vai estar falando e fazendo a comparação com a lei divina, com a lei universal. Então, aqueles que diante da dor já compreenderam, né, que são os responsáveis por ela e que provam a sua fé, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, é esses que estão mais perto de se libertarem do sofrimento, de encontrarem a felicidade, aquela paz de espírito que nós queremos. Porque perante o sofrimento, aí a gente entra numa outra questão. Perante o sofrimento, que eu já compreendi, que eu sou responsável por ele, que eu transgredi as leis, e o sofrimento virá ainda, porque nós ainda não estamos libertos dele, né? Nós ainda não conseguimos ter esse comportamento fraterno e ficaram ainda muitos resquícios de vidas do passado e muitos resquícios das aflições atuais, né? Por atitudes que nós tomamos nessa mesma vida. Então, Lacordaire diz o seguinte, que perante o sofrimento a gente tem que se sobrepor a ele, porque ele virá mesmo para todos. Mas nós temos que ser mais forte. Ora, eu já fiz o erro, já foi, já aconteceu. Então agora eu não posso ficar me culpando, né? Mesmo tendo conhecimento dos erros que a gente fez nessa vida ou em outras, não adianta a gente ficar se lamentando. Que viver aquilo que já foi é sofrer duas vezes, é aumentar o sofrimento. Então o que nós temos que fazer? Nos sobrepor a ele. Nós vamos enfrentar. É a dívida que eu tenho que pagar pelas minhas atitudes, pelas minhas más escolhas. Mas agora eu me proponho a fazer diferente, a ser uma pessoa diferente, a resgatar essas dívidas. E aí esses sofrimentos que vieram hoje, que fugiram, né, da nossa expectativa, que a vida aconteceu aquelas coisas que a gente não esperava, eu vou me sobrepor, eu vou ser forte sim, sabe? Eu compreendi a lição, né? Percebi que agi errado, mas o que me resta fazer nesse momento, porque depois nós vamos poder estar junto dessas pessoas que nós prejudicamos, para resgatar mais de perto com elas, né, na presença delas. Mas muitas vezes nós não estamos mais na presença dessas pessoas e temos esse sofrimento, nós temos que sobrepor a eles. Seja nos problemas de relacionamento na nossa família, no nosso trabalho, na nossa intimidade, né, na sociedade, todas as coisas que acontecem que nos desagradam, que nós encaramos como sofrimento, nós temos que nos sobrepor a eles, né? A gente tem que aprender a dominar a impaciência, porque a gente quer tudo para ontem, né? Tudo para agora, tudo para hoje. A gente briga com as pessoas porque a gente não tem paciência, a gente complica a nossa situação porque não tem paciência, ou então muitas vezes a gente já até compreende o motivo do sofrimento dentro da doutrina espírita e a gente quer, sabe, que ela se resolva de hoje para amanhã. E que até essa aflição saia da gente de hoje para amanhã, não é assim. Tudo nós temos que dar tempo ao tempo. O tempo é o melhor amigo, é o melhor remédio, ele cura tudo. Nós temos que viver um dia depois do outro, uma hora depois da outra, né, enfrentando todas as dificuldades, tudo aquilo que a vida pede para a gente de relacionamento, de atividade, de trabalho que a gente precisa fazer, né, dia após dia, e dominar essa impaciência, porque tudo passa, tá tudo certo e tudo vai passar. Mas nós temos que ter essa paciência de aguardar as coisas irem acontecendo, dia após dia,
E a gente vai ver esse prêmio lá na frente. Se a gente já levou tanto tempo para cometer o erro, né? Às vezes cometemos em vidas passadas, às vezes a gente tinha uma personalidade nessa vida mesmo, que cometemos alguns erros, né? E que a gente depois se arrependeu. E aí, de repente, a gente está com uma dor dentro de nós que nós queremos arrancar, mas ela não desaparece da noite para o dia. É necessário a gente começar a se modificar aos pouquinhos, porque reforma íntima é difícil de fazer. Não existe uma pílula mágica que a gente tome que muda a nossa personalidade. Personalidade, a forma da gente agir, ela é adquirida na experiência do dia a dia. E muitas vezes ela é adquirida no nosso estágio, a nossa sabedoria, a forma de agir melhor, né? As escolhas melhores, nós já falamos, elas são muitas vezes originadas das más escolhas. Muitas vezes nós fizemos más escolhas, infelizmente, mas elas serviram como aprendizado, para que a gente não faça novamente. Então, esse que é a beleza da nossa vida, de sempre podermos estarmos reformulando, né, o nosso comportamento, a nossa forma de agir. E impaciência, ela nos prejudica. Em vez dela melhorar a nossa vida, ela piora. Então, nós precisamos ter mais paciência. Nós temos que aprender a dominar a cólera, né? Que a raiva, a cólera também complica a nossa vida. Ela traz situações muito mais penosas e aquilo que já está ruim fica pior. O desespero, não há motivo para desespero, porque tudo se ajeita, tudo vai se encaixar na nossa vida, tudo tem um porquê. Nós não precisamos nos desesperar por atitudes muitas vezes que nós tomamos nessa vida erradas, ou o desespero, às vezes o sofrimento está muito grande nessa vida que nós não entendemos porquê, e a doutrina nos ensina que ela vem de resgates do passado. Nós temos que ter a fé de ir suportando, porque nós estamos nos livrando dela. Nós não podemos complicar a nossa situação, atrair mais sofrimento, porque quem sofre com desespero e com revolta aumenta mais o sofrimento. Não resolve a situação e ainda aumenta muito mais e sofre muito mais. Então, nós precisamos, né, colocar nossa vida, o nosso destino na mão de Deus, do nosso Pai, que cuida de nós, que sabe o que é melhor para nós, e irmos garimpando a nossa vida no nosso dia a dia, fazendo escolhas melhores, estudando a doutrina espírita, que vai ampliar a nossa visão da vida, que vai trazer as respostas para os nossos questionamentos. Por isso que a gente sempre fala, e vamos sempre falar, é necessário estudar. Buscar uma casa espírita para frequentar a escola de estudos espíritas, ir na palestra pública para você ouvir o evangelho, para você receber o passe, que é aquela transfusão de energia magnética, para se acalmar, para promover a sua limpeza espiritual e física. É necessário fazer o evangelho no lar, que você fica mais em contato com a espiritualidade, com o seu mentor, né? Trazendo uma paz para a sua casa, para os membros da sua família e para toda a vizinhança. Então é necessário que a gente busque compreender, ler muitos livros da doutrina espírita, sabe, fazer parte do trabalho da caridade que a Casa Espírita oferece, para que você possa enxergar outros irmãos, outras pessoas nas suas dificuldades também, sair um pouquinho da nossa visão, muitas vezes centralizada dentro da nossa própria vida, né? Então o desespero, ele traz mais desespero, mais sofrimento, né? Então, aqueles que sabem sofrer terão centuplicada a alegria que lhes falta na Terra. Porque a Terra ainda, né, não é um planeta de alegrias. Nós estamos aqui encarcerados, espíritos rebeldes que fomos em vidas passadas e até em outras experiências de outros planetas, né? Tudo isso vocês podem se aprofundar, vem perguntar para a gente como que é na Escola de Estudos Espíritas, né, que nós vamos explicar para vocês direitinho o porquê que nós somos espíritos que fomos trazidos para esse planeta, porque não nos adaptamos em planetas mais evoluídos que já estavam exercitando, né, a fraternidade e o respeito, porque tudo evolui, tudo progride nesse universo. Então, tudo na vida são etapas e são estágios. Então, os planetas vão evoluindo, mudando de estágio, aqueles espíritos que não se adaptam, né, a maioria do comportamento são retirados. É que nem criança rebelde na escola, ela não se adapta, ela só apronta toda, chega uma hora que ela é expulsa.
Os espíritos, na sua jornada evolutiva, também muitas vezes são expulsos de planetas que já estão mudando de nível, mais evoluído, e são levados a planetas mais atrasados, como a grande maioria de nós, habitantes do planeta Terra, fomos tirados de planetas que estavam mudando de nível, né? Já estavam indo para um nível mais evoluído, como está acontecendo agora com o planeta Terra, que também vai mudar de nível, né? Ele também vai se tornar um planeta mais evoluído. E aqueles que não se adaptarem, continuarem fazendo maldade, continuarem prejudicando o próximo, não poderão reencarnar mais aqui. Mas tudo isso é um estudo mais aprofundado que a gente convida vocês para virem para a nossa Escola de Estudos Espíritas, todo sábado, 17h45, ou frequentar uma casa espírita aí na sua cidade, que você tenha mais afinidade, para que você possa se aprofundar melhor no conhecimento do verdadeiro sentido da vida, né? E quando a gente perde as nossas pessoas amadas? Outra coisa que a doutrina espírita nos explica, a morte não existe, então não existe perda. Existe apenas uma mudança de local. É como se esse seu ser amado, ele fizesse uma longa viagem, fosse habitar um outro país, e que, na verdade, esse país do plano espiritual é muito mais próximo do que se nós fisicamente mudássemos, por exemplo, do Brasil para o Japão, não é? Na verdade, os espíritos ficam muito mais próximos de nós quando eles desencarnam, né? Eles vão para a verdadeira pátria, que está num nível vibratório quântico diferente do nosso, e é por isso que nós não conseguimos vê-los, mas nós conseguimos enviar pensamentos e receber e senti-los. Então, nós precisamos ter o equilíbrio para ajudar esses nossos irmãos que desencarnam, porque aí é um outro estudo de processos obsessivos, que também tem na nossa Escola de Estudos Espíritas, e que também todos os livros, né, da doutrina espírita nos ensinam, essa simbiose, essa ligação que nós temos com os espíritos. Eles estão à nossa volta. E muitas vezes nós perdemos o nosso ente querido, que precisa ser amparado, que precisa ser socorrido no plano espiritual. E muitas vezes o nosso desespero, o nosso sofrimento complica esse atendimento, porque nós ficamos desesperados e eles ficam também sofrendo. É a mesma coisa que um filho seu resolve se mudar para o Japão e você sabe que ele está enfrentando 1000 dificuldades lá, que ele não consegue se adaptar à alimentação, que ele não sabe falar japonês e que ele sofre, né, falando que ele não gosta do lugar, e você como mãe sofre não querendo que ele tivesse ido, e cada telefonema que você dá para ele, em vez de você dar força para que ele se adapte lá no local que ele precisou ir, vamos supor, fazendo a comparação de que ele mudou para o Japão, você fica falando, volta meu filho, isso não é lugar para você, vem aqui porque eu tô com saudade. Você inferniza a vida dele. Não é assim, ele não consegue nem se adaptar lá, porque ele está sempre preocupado com você. Assim é também os nossos entes queridos quando desencarnam. Nós ficamos nesse contato mental, atraindo e não aceitando, nós prejudicamos a nossa vida e prejudicamos a adaptação dele lá no plano espiritual. Isso é muito sério. Nós temos que buscar a compreensão de como que nós devemos agir, certo? Então, nós temos que considerar que quando um ser, né, amado nosso, e ele parte, tem razão divina por isso. Tem as razões divinas que nós precisamos considerar. Existe uma causa. Não é por acaso. Ninguém desencarna por acaso nem antes da hora. O único desencarne que é fora de hora e que causa consequências gravíssimas para o espírito e para as suas futuras reencarnações é o suicídio. Essa é a maior tristeza, a maior transgressão que alguém pode fazer contra a sua própria vida. Aquilo que está ruim vai piorar muito, a nível espiritual e reencarnatório, né? Então, nós temos que saber, mas esse também é passageiro, o sofrimento dele também uma hora vai passar, do nosso irmão suicida. Mas ele vai ter que ter o sofrimento na proporção da transgressão da lei. Mas todo o restante das tragédias da nossa vida, as doenças, as formas de desencarne, tudo isso é programado. Existe uma razão para que seja interrompida a jornada daquele espírito que não é seu. Outra coisa que nós temos que perder também é o nosso sentimento de posse. Os nossos filhos, em primeiro lugar, antes de sermos nossos, pertencem ao Criador. Eles são almas individuais
também viajantes do universo em busca do progresso próprio, assim como você, que perdeu seu ente querido, seja você o companheiro, o pai, a mãe, seja quem for, também é um viajante individual em busca do progresso próprio. Nós vivemos em grupo, mas evoluímos sozinhos, com as nossas experiências pessoais, com a nossa visão particular do mundo. Então, nós não podemos ter esse sentimento de posse. Nós precisamos entregá-los ao verdadeiro Criador, porque tudo para nós é emprestado. Os nossos filhos, os nossos amores, os nossos companheiros, que nós chamamos de nossos, mas não são nossos. São emprestados. Os filhos, principalmente, quando nós perdemos os filhos, né, que é aquele amor maior que nós temos, eles não são nossos. São almas emprestadas que Deus nos colocou e falou: cuida dele para mim, educa, faça o máximo que você puder por esse espírito, porque não é por aquele corpo, é por esse espírito em jornada evolutiva. Você cuida dele, você educa, você dê lições morais até quando ele tiver que estar entre vocês. Aí, em determinado momento, ele não vai estar mais. E nós sabemos que nesse exato momento, você que está aí assistindo o nosso vídeo, milhares de seres estão desencarnando nesse planeta. Milhares. Desde tenra idade até a idade mais velha. Mas o que mais dói nas famílias, né, é a perda de entes que nós achamos que tinha tudo para viver. E desencarnou antes, morreu antes daquele projeto que nós fizemos. Mas o projeto nunca é nosso. Quem sabe o que é melhor para cada um de nós é o Criador. E isso a gente vai entender lá na frente. E a doutrina espírita facilita muito para que a gente entenda que tudo tem uma causa. Nós temos que considerar os interesses espirituais, então, que é uma coisa que complementa a outra, as razões divinas e os interesses espirituais. Era necessário que fosse assim para o progresso daquela alma. Porque ela precisa de novas oportunidades, ela precisa de reflexão no plano espiritual, muitas vezes ela vai retornar na sua família. Você perdeu muitas vezes um filho em tenra idade, e muitas vezes ele retornará como seu neto, como seu bisneto, retornará ali próximo. Ele precisava apenas desse tempo para resgatar alguma dívida do passado que ficou pendente, sabe? Então, tem todos os interesses espirituais que são seríssimos para a evolução da nossa alma, para o progresso e a felicidade. Nós muitas vezes encaramos momentaneamente como se fosse uma tragédia, mas tudo lá na frente é em busca da melhoria da felicidade. Vocês já perceberam quantas situações na nossa vida que muitas vezes a gente ficou desgostosa com elas, situações que nos contrariaram e que no momento nós não demos valor, e depois lá na frente que a gente foi perceber o quanto que enriqueceu o nosso comportamento, a nossa vida e tudo mais? Então, muitas vezes o progresso, muitas vezes não, é 100% assim. O nosso progresso lá na frente, ele está relacionado ao nosso sofrimento de hoje, a como nós encaramos as situações dos nossos resgates do passado. Então, na maioria das vezes, nós achamos que está ruim hoje e que lá na frente não vai ter solução, e quando o tempo passa, os anos passam, a gente viu que lá na frente nós tiramos um proveito, que nós tiramos uma lição, que nós crescemos espiritualmente, que nós nos engrandecemos perante aquela situação que aconteceu no passado, que trouxe benefício para a gente no futuro. Temos que considerar as esperanças da vida futura, que é aquilo que a gente acabou de falar, que lá no futuro é tudo para melhorar, é tudo para a gente ser mais feliz, é tudo para que as coisas possam se encaixar. Considerar a presença espiritual da pessoa amada, porque todos que se vão estarão próximos de nós, mais cedo ou mais tarde, e tudo isso depende também do nosso equilíbrio. Quando nós muitas vezes nos desesperamos e queremos muitas vezes cometer um desatino, às vezes a gente ouve pessoas falar assim, pessoas que pensam terrivelmente no suicídio: eu vou me matar para me encontrar com a pessoa. Pelo contrário, você se afasta muito mais dela. Você vai se afastar muitas vezes por séculos, porque o sofrimento do suicídio é inenarrável. Nós já falamos aqui, vamos repetir: leiam o livro Memórias de um Suicida. Procurem ler esse livro para ver a situação do espírito. Existem outros tantos, né? Mas esse é o mais, né, conhecido, é o que causa maior impacto, por mostrar realmente o sofrimento do suicida,
né? E o quanto ele se afasta daquele objetivo que ele foi buscar. Aquele motivo que ele quis para o suicídio, se encontrar com tal pessoa, resolver os problemas, piora, assim, centuplicadas vezes. Então, nunca pense em suicídio buscando se encontrar com alguém, que você vai se afastar dela por séculos, por muito e muito tempo, né? Então, a presença espiritual da pessoa amada, ela é sempre possível quando nós aceitamos com resignação, quando a gente torce para que dê tudo certo para ela, para que a gente faça essa oração, porque a nossa comunicação, nosso telefone com os espíritos é o nosso pensamento. Quanto mais a gente pensa no bem, quanto mais a gente deseja o bem, que a gente deseja que o nosso ente querido se adapte, que Deus o proteja, mais ele se acalma, mais ele se recupera e mais rapidamente ele vem estar conosco na nossa casa, né? E vocês sentem, todos nós sentimos a presença dos nossos entes queridos, né? Quando eles estão mais equilibrados. Então é necessário considerar que eles estão sempre presentes porque a morte não existe, né? A obediência à vontade de Deus, novamente nós falamos na questão da lei, né? Não é obediência porque nós temos que obedecer, mas é porque de uma forma racional ele explica como que funciona a lei, que é igual para todos, né? Nós temos que ser resignados porque ele sabe o que é melhor para nós. Do mesmo jeito que quando nós éramos crianças, os pais nos direcionavam, muitas vezes nós não gostávamos das atitudes que eles tomavam, mas que era o melhor para nós. E lá no futuro é que a gente foi ver que sempre foi o melhor para nós, né? Então o pai maior age da mesma forma, né? Deus nada faz sem um fim inteligente, e tudo tem a sua razão de ser. Tudo. Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê. Nós não somos folhas ao vento jogadas que ficam para lá e para cá e Deus vai soprando para lá e para cá, sem respeito a nós. Ele tem respeito, amor imenso a cada um de nós, né? E é o que nós devemos ter por ele também. Mas tudo tem uma causa e tudo é explicado, será explicado para nós um dia. E a doutrina espírita já nos explica com antecedência o porquê que nós devemos nos acalmar, né? Sem desespero. E aqui, Fenelon nos fala um pouquinho sobre os tormentos voluntários, que são esses que nós trazemos para a nossa vida, das nossas atitudes do passado, que são esses sofrimentos que nós trouxemos para o dia de hoje, trouxemos do passado para hoje, e tantos outros sofrimentos que nós praticamos, que nós buscamos hoje, com as nossas atitudes, as nossas aflições atuais. Que por causa das nossas atitudes impensadas, nós acabamos complicando a nossa vida. Então, os tormentos voluntários, ele diz aqui, ó, além das vicissitudes inevitáveis, que são aquelas que vêm na nossa vida sem a gente esperar, o homem cria para si tormentos que ele poderia evitar. Que esse aqui é um complemento, né, dos evangelhos passados, das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Tem muita coisa mesmo que a gente poderia evitar, se a gente não transgredisse as leis. Porque a causa é colocar os prazeres materiais acima dos prazeres da alma. Nós sempre estamos em busca dos prazeres, dos gozos materiais, daquilo que nos faz nos sentir bem na matéria. E é quando nós vamos transgredindo as leis, quando nós vamos dando vazão ao nosso egoísmo, ao nosso ego, ao nosso orgulho, e nós vamos criando situações complicadas para a nossa vida. Nós precisamos parar para pensar mais na espiritualidade, que é a nossa verdadeira vida e que é aonde a gente está indo de encontro. Todos nós estamos indo de encontro à desencarnação. Todos vão morrer um dia. É a única coisa certa da vida, é a nossa morte. Se você vai ter emprego amanhã, se você vai estar casado amanhã, você não sabe. Mas que você vai morrer, você sabe. Só não sabe o dia e a hora. Mas é uma surpresa, não é? Nesse exato momento, milhares de pessoas estão desencarnando de causas que nem sequer imaginariam. Então, nós precisamos estar preparados para a desencarnação. E precisamos começar a pensar nas nossas atitudes. Colocar a nossa observação na vida material, modificar os nossos comportamentos
fazer questionamento de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, buscar respostas e mudar aos poucos o seu comportamento, se tornar mais fraterno, para que a nossa situação na vida atual e na futura não se complique, para que esses sofrimentos, essas aflições não aumentem, né? Porque elas já não são boas, a nossa vida já é uma vida de aflição, mas dependendo de como a gente age, eles podem aumentar bastante. Então, como evitar tormentos voluntários? Trabalhando por se melhorar moralmente e intelectualmente. O que é melhorar moralmente e intelectualmente? Nós precisamos estudar. A doutrina espírita te convida a ampliar a sua visão do mundo, a fazer questionamentos, a buscar as respostas, a participar das escolas, a ler os livros. Nós precisamos ter mais conhecimento. Dizem os espíritos que o maior sofrimento do ser humano não são essas vicissitudes da vida, essas doenças, essas perdas, é a ignorância. Nós ignoramos quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, de onde viemos. Nós precisamos buscar essas respostas. E as respostas estão todas aí. É só você buscar a doutrina espírita kardecista numa casa espírita da sua cidade. Começar a estudar, ler livros e participar, né, dos grupos de caridade. De começar a fazer o bem, de olhar o seu irmão, de você melhorar a sua conduta, você procurar vigiar o seu comportamento para se tornar uma pessoa melhor, ter mais respeito pelo próximo, mais fraternidade, dulcificar um pouquinho mais o seu coração, né? Entender até o porquê que tem que fazer isso. Por isso que a doutrina espírita ela nos ajuda a nós conciliarmos razão e coração, raciocínio e sentimento. Essa é a busca da perfeição. Que nós faremos tudo, nosso comportamento tem que estar embasado no conhecimento, em eu saber por que eu faço aquilo e como eu devo fazer aquilo. Fazer a caridade, fazer o auxílio ao próximo. Nós não podemos viver sem as duas coisas. Não adianta você só ter conhecimento e ser alguém que não pratica. E não adianta você só fazer a caridade, que muitas vezes você faz de forma errada, em vez de você ajudar, você prejudica determinado irmão. Então nós temos que buscar o equilíbrio das duas coisas, mente e coração, raciocínio e sentimento. Então a mensagem para nós é essa, mais uma vez, né, mais uma semana, o Cristo, né, e o Criador solicitando para que a gente estude um pouquinho mais, trabalhe um pouquinho mais, faça caridade um pouquinho a mais, se conheça um pouquinho mais, para que a gente possa minimizar os nossos sofrimentos. Tá certo? Então que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. E assim, Mestre Jesus, nós pedimos a permissão para encerrarmos o estudo dessa noite e agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos na nossa mente, no nosso coração, mas acima de tudo que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pedimos, amigo querido, que os mentores espirituais desta casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Agradecemos a oportunidade do estudo, da reunião. Pedimos que abençoe todas as famílias, Senhor, do nosso país, do nosso planeta, de expiações e provas. E ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais, promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos nos tornar pessoas melhores e tornar esse planeta um lugar melhor para se viver. Obrigada pelo teu amparo de amor e luz, e nos protege hoje e sempre, que assim seja.